Informante TV Morning Call, se liga só. Quarta-feira, 17º dia de maio de 2017. Hoje o Morning Call começa preocupado com os Estados Unidos. Afinal de contas, Donald Trump vai passando pela sua maior crise política desde quando assumiu o cargo de presidente da República, e isso vai gerando aversão ao risco pelo mundo inteiro, fazendo com que as bolsas trabalhem no terreno negativo. Mas antes de falar de Donald Trump, vamos começar primeiramente falando aqui dos mercados pela Ásia e Oceania, porque também vem notícia boa por lá. O principal índice em Tóquio fechou em queda de 0,53%, Hong Kong em queda de 0,17%, o principal índice na China, o Xangai Composite, fechou em queda de 0,3%, mas a China ontem, o Banco Central chinês, deu todos os indícios que vai começar a injetar dinheiro na economia e acabar com o programa de desalavancagem que vem fazendo ao longo aí, digamos assim, de 3 anos. Portanto, o minério de ferro futuro, naquele momento, quando o Banco Central chinês divulgou isso, subiu forte, mais de 4% na noite de ontem. Lembrando que é o Dalian, negociado na Bolsa em Dalian, o futuro do minério de ferro, e o minério de ferro, 62% cotado no porto de Qingdao, fechou com alta bacana, hoje de 1,68%, cotado a 62,20 dólares a tonelada. Não dá para dizer exatamente se teremos ali, se só isso é o suficiente para resgatar a força no mercado de commodities, sobretudo dos metais, que inclusive vão subindo no mercado pela Europa. Mais sinais de que a desalavancagem está terminando e que o Banco Central chinês começa a trazer novos estímulos para a sua própria economia, é sinal de que pode dar uma nova cara para a economia, para a nova economia de mercado na China, e isso pode beneficiar, sobretudo, o Brasil, que tem grande relação comercial e também no mercado de commodities, que acaba afetando aí positivamente. Então, por um lado, a gente tem essa notícia, mas, por outro, temos aqui as bolsas trabalhando no terreno negativo. Londres, nesse momento, opera em queda quase estável de 0,02%, Paris em queda de 0,41%, e o principal índice Frankfurt na Alemanha operando em queda de 0,28%, todas elas avessas ao risco. E o que está acontecendo? Uma turbulência colocando o Donald Trump em xeque de que ele teria agido para... como é que é a palavra? Eu esqueci a palavra. Ele teria agido... risco impulsionando considerados seguros obtidos pelas moedas. Obstrução de justiça, lembrei a palavra. Que o Donald Trump teria feito uma obstrução de justiça em cima de uma investigação do FBI e que, portanto, a oposição já fala em querer fazer o impeachment do presidente e aí, portanto, ele vive ali um problema muito mais sério. A minha avaliação é que isso é uma crise política séria, mas eu não acho que deva afetar o mercado propriamente dito. Eu venho lembrando a vocês que o crescimento do mercado, principalmente bolsa de valores nos Estados Unidos, ele é orgânico em função do crescimento da sua própria economia e os seus controles de metas, todos eles em linha, inclusive com expectativas do Banco Central. Dessa forma, eu acho que não tem como uma crise política dessa afetar no coração do mercado financeiro, como, por exemplo, um risco tão forte como foi dos títulos soberanos e do subprime em 2008. De qualquer maneira, é um desconforto e o desconforto gera risco, risco gera procura por proteção. Portanto, o dólar, que faz parte desse conglomerado dos Estados Unidos, vai enfraquecendo, porém, as moedas fortes de proteção, como a Libra, como o Iene, por exemplo, vão subindo, vão ganhando força, tá? O franco suíço também, que é outra moeda que costuma ganhar fôlego em momentos de grande aversão, também vai subindo hoje, tá? Enquanto moedas ligadas a mercados emergentes, como rand, lira, peso mexicano, são destaques de queda contra o dólar. O real
é uma grande novidade hoje para o mercado no mundo, porque o Banco Central vai continuar com o programa de swap para rolagem de junho, e isso é uma pressão um pouco mais vendedora de dólar, e tem também o mercado de commodities que favorece um pouco o mercado brasileiro. Outro ativo também que vai mostrando um pouco de fôlego nessa manhã é o ouro, que é outro ativo que as pessoas correm quando vê uma certa insegurança e vai se valorizando, bastante. Esse escândalo que está acontecendo em cima do Donald Trump, dessa obstrução de justiça, o último escândalo que tivemos tão forte como esse, que acabou, inclusive, derrubando, foi em 1970, quando derrubou o governo Nixon. Então, é algo relevante de preocupação para o mercado americano, para a política americana. Mas eu não acredito que seja necessariamente para o mercado americano, sobretudo Bolsa de Valores, que vive um crescimento orgânico. Apesar disso, o futuro americano, nesse momento, opera em queda de 0,39%, já esteve o pior, e esse futuro com queda de 0,39% para o horário é um dado bastante relevante, portanto, já dá para entender que vai abrir em queda por lá. Petróleo, Brent, nesse momento vai operando em alta de 0,64%, cotada a 51,98. Petróleo do tipo WTI vai operando em alta de 0,41, cotada a 48,86. Lembrando a vocês que hoje tem dado de estoque de petróleo, lembrando que o último dado da semana passada impulsionou as bolsas, sobretudo Petrobras e também o mercado lá fora, com um dado de estoque menor do que o esperado. O acordo da OPEP também de estender o corte da produção também pode surtir efeito, portanto, um dado hoje de corte maior do que o esperado, de menor estoque de petróleo do que o esperado, pode fazer com que as bolsas ganhem impulsão. Portanto, pesquisa API, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a agenda. Aliás, daqui a pouco não, vamos falar agora, porque essa agenda de hoje acaba sendo relevante. Vamos abrir, então, portanto, a agenda para hoje. Nós temos MBA de solicitações de empréstimos que acabou de sair às 8 horas da manhã, empréstimos hipotecários do mercado americano, veio com um dado bem abaixo do que o período computado no mês anterior. Temos dados de estoque de petróleo, conforme eu disse, esse dado está prometido para sair às 11h30 da manhã. Vale lembrar que nesse mesmo horário também começa o leilão de swap para a rolagem do dólar, que termina às 11h50 com divulgação para o mercado. E aí acaba, quer dizer, o dado mais importante de hoje mesmo é o estoque de petróleo, que é às 11h30. Tá? Então, esse é um dado que a gente necessariamente tem que observar com carinho e ver aí de que maneira o mercado vai reagir com isso. Por falar em reação, vamos dar uma olhada no gráfico do índice Bovespa, pessoal, ver o comportamento dele. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, sexto dia consecutivo de alta, né? O mercado em forte rally, em forte explosão. Apesar disso, eu quero atentar aqui a uma preocupação que é normal ter, que as altas elas estão acontecendo, mas com menor amplitude, né? Ou seja, o corpo real do candle começando a ficar um pouco menor. E, obviamente, está se aproximando do último topo, que é da região entre 69.200 até 70 mil pontos. O dado que depõe a favor dessa tendência de alta é esse OBV, que segue exemplar. Se te olhar sobre a ótica do gráfico semanal, segue firme e forte, pronto para buscar esse último topo. E o gráfico diário certamente vai renovando novas massas. O próprio saldo de volume vai mostrando que tem tudo para romper esse último topo. O mercado brasileiro, em termos de tendência, em termos de zigue-zagues, ele vive num bom momento. Obviamente, as escolhas para papel de swing trade neste momento são escolhas bem delicadas, porque a gente já vive um momento de rally, mas não é inegável que a nossa percepção de continuação da tendência desde quando confirmamos pela segunda vez essa zona de suporte, onde voltamos a aplicar compras o tempo inteiro nesse mercado, tá ok? Eu acho que tem tudo para seguir, para buscar esse último topo aqui, agora com o mercado americano na preocupação, etc., o mercado podendo realizar e inclusive comprometer os mercados emergentes, temos aí uma região de suporte importante de 68.070, 68 mil pontos, que se for perdido, abre espaço para uma correção mais forte até os 67.500
570 pontos, uma região importante aí que nós temos pelo caminho. Pessoal, então é o seguinte, o que a gente tem hoje como principal foco de atenção, né? A gente tem uma crise política um pouco mais forte, ávida, expressiva no mercado americano e certamente isso vai ser noticiado ao longo de todo o dia de hoje e a gente tem que ficar de olho nisso para qualquer desenrolar, seja no Twitter do Donald Trump, seja em qualquer noticiário americano. A gente vai ter que ficar de olho nisso porque isso pode piorar ou apenas neutralizar essa tensão que está acontecendo pela manhã dos mercados hoje. Em termos de queda, são quedas brandas, não são quedas tão fortes assim. Para uma crise política tão forte como essa, a minha opinião é que se a coisa fosse ruim mesmo para valer, está caindo 3,5%, 4%, 5%, não 0 ponto qualquer coisa, como está acontecendo na Europa, até mesmo no futuro americano. Então, eu digo por aqui, com toda tranquilidade e opinião própria, que para mim o mercado não está tão focado nesse problema. Porém, o ouro subindo, o franco suíço subindo, o iene subindo, quer dizer, o mercado se volta um pouco para a proteção, o que é totalmente normal no momento de aversão. A gente vai ter que olhar muito de perto hoje o índice VIX, que nesse momento vai subindo 9%. O índice VIX é um índice do medo, de volatilidade, quanto mais ele sobe, maior a preocupação para o mercado. Então, a gente vai ter que ficar muito de olho no mercado americano. Esse é um lado. O outro lado é o minério de ferro, que subiu bem. Existe um programa de incentivo que pode acontecer por baixo do Banco Central chinês, e isso traz um pouco mais de estímulo para a segunda maior economia do mundo que possa contrabalancear esse problema político do mercado americano. Quem vai vencer a batalha? Não sei. Olho na tela, é isso que a gente vai ficar hoje o dia inteiro, procurando as oportunidades de day trade e swing trade, tá ok? Enquanto isso, eu sigo montado na minha carteira semanal, com Petro, Vale, Fibra, Direcional e Light, com os papéis bem armados, a princípio com um bom rendimento, esperando que a gente mantenha essa boa performance sobre o índice Bovespa ao longo de toda essa semana. São essas informações que eu queria passar para vocês e dizer a vocês, portanto, um excelente dia, bons negócios, excelente quarta-feira, tudo de bom. Amanhã eu estou de volta a partir das 8h35 para mais um Morning Call. Até lá, tchau.